paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube, amém. A paz do pessoal do Meet, a Larissa, a Ana, o Francisco, a Maria Oliveira. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar aí pelo áudio aí nos grupos, amém, de WhatsApp. Hoje a gente vai ter uma mudança aí na história, a gente vai avançar na história. Enfim, a ameaça chega lá em Jerusalém. A gente lembra que a gente está há muito tempo aí parado, né? Vendo que Senaqueribe já entrou na terra de Judá, mas ainda não chegou em Jerusalém. Agora a gente vai ver que a ameaça vai chegar em Jerusalém, tá bom? Então agora vai ter um avanço muito importante aqui na história. E esse avanço é tão importante, mas tão importante que ele é tratado em 3 livros da Bíblia, né? Ele é tratado ali no livro de Reis, no livro de Crônicas e no livro de Isaías. Então é um movimento muito importante na história de Israel. E a gente também encontra, né, informações desse momento histórico, desse movimento histórico. A gente encontra também informações ali em achados, né, históricos, arqueológicos ali da Assíria. Inclusive hoje eu vou fazer a leitura também, tá? Do prisma de Taylor, que é o chamado também como prisma de Senaqueribe. São inscrições encontradas, né? Lá na Síria, né, foram encontradas pela arqueológico, né, foram encontradas pela arqueologia lá, esses achados que são escritos, né, são pedras, né, que eles escreviam na época, tá? Então, na Síria tem esses achados. Quando a gente for estudar o livro de Jonas, a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Tem esses achados de Tiglat-Pileser, né? A gente lembra, Tiglat-Pileser foi o rei que começou a fazer a Síria virar essa potência, né? Então, Tiglat-Pileser tem esses escritos de Tiglat-Pileser. A gente lembra que depois de Tiglat-Pileser, quem foi que veio? Veio Salmaneser, né? O filho de Tiglat-Pileser. Mas Salmaneser, ele durou pouquinho tempo ali, reinando, né? Então, logo ele morreu. E então quem começou a reinar foi o irmão dele, chamado Sargão II, né? Sargão II ou terceiro, eu tô na dúvida agora, mas foi Sargão que começou a reinar no lugar, tá? De Salmanésia. E também tem escritos de Sargão. A gente vai ler isso lá na época, quando a gente estiver estudando ali o profeta Jonas, a gente vai ler. Porque existem escritos ali, né, de Sargão, falando sobre a tomada de Samaria. Tá? Então, quando a gente for estudar o livro de Jonas, quando for fazer a introdução do livro de Jonas, eu vou fazer a leitura desses escritos para a gente entender um pouquinho o porquê que Jonas não quer ir pregar, né? Então, eu vou fazer a leitura, tá? A gente vai entender por que Jonas não quer pregar ali para Nínive, né? Então, e hoje, né, eu vou fazer a leitura dessa inscrição que existe de Senaqueribe, onde Senaqueribe fala sobre esse momento aqui, gente. A gente vai conseguir entender um pouquinho mais o que estava acontecendo aqui, porque a gente vai olhar com um olhar geral, né? A gente vai olhar pelos olhos da Bíblia, que a Bíblia também é histórica, né? A gente vê que a arqueologia bate com o que a Bíblia diz, né? E a gente vai olhar também com esse olhar aí dessa arqueologia, desse documento histórico que existe da Assíria. Então, a gente vai ver que o que está na Bíblia bate realmente, tá bom? Então, isso é muito importante para confirmar a Bíblia para a gente como um documento histórico. A gente pode acreditar no que a Bíblia diz, porque a arqueologia confirma o que a Bíblia relata, né? E é nesse sentido que eu vou estar trazendo esses achados arqueológicos aí, né? Essas inscrições eu vou estar até lendo, né? Para a gente cada vez mais confirmar isso, ter a certeza de que a Bíblia é um documento histórico, sim, né? É muito importante quando a gente faz esse apanhado aí, né? Muito interessante, amém. Eu vou fazer a oração agora. Eu não vou fazer o resumo do que a gente tem estudado, por quê? Porque agora o próprio capítulo lembra pra gente onde a gente tá? Então, a própria leitura em si já vai trazer a gente para um momento da história ali que tá. Vai ter uma coisa muito importante que a gente vai observar, que a gente não vai ler Isaías 36, tá? Por quê? Porque o que a gente vai ler no livro de Crônicas e o que a gente vai ler no livro de Reis hoje, gente, é a mesma coisa que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 36. É usada até a mesma palavra, gente, as mesmas palavras são usadas. Então, eu não vou ler, tá? Então, Isaías 36 a gente não vai ler, mas considera como lido.
Porque a mesma coisa que a gente vai ler aqui hoje é o que está escrito lá. Se você quiser depois ler na sua casa, né, Isaías 36, para confirmar o que eu estou dizendo, é até bom, viu? Você ser esse crente iberiano aí, leia mesmo, tá? Para confirmar o que eu digo, né? Porque tem muita gente que fala aí bobagem e depois você vai ler e não tá na Bíblia. Não, faça isso depois, né? Mas para a aula não ficar muito estendida, eu não vou fazer, porque é a mesma coisa, né? Então ele tá falando a mesma coisa, então não tem necessidade da gente fazer a leitura, tá? Então, mas compreenda, coloque aí nas suas anotações, tem gente que vai colocando lá, né? Todos os capítulos que a gente tá lendo, a pessoa vai anotando. Tipo, agora foi tal capítulo. Então, coloque lá que a gente também terminou o capítulo 36 do livro de Isaías, tá bom? Porque eu não vou ler depois do capítulo 36 do livro de Isaías, a gente já vai pro capítulo 37, tá bom? Mas se você quiser ler na sua casa, é muito bom que você faça isso, que você leia para você ver que o que eu tô falando é verdade, né? Então, é bom você não acreditar em mim e ler e confirmar, tá bom? Amém. Então, eu vou orar agora e a gente vai começar aí o estudo do dia, que na verdade, então, a gente vai ler segundo livro de Crônicas, capítulo 32, né, versículo 1 até o versículo 5, e o segundo livro de Reis, capítulo 18, do versículo 17 até 30 e pouco, né, até o final ali, tá bom? Então, amém. A paz do Senhor Jesus, Sofia, seja bem-vinda. Então, amém, gente. Eu vou orar agora, tá? E a gente começa, então, com esse avanço aí na história. O capítulo de hoje é muito bom, viu? Eu convido você a ficar e assistir a aula, gente, porque é super interessante, é super importante esse momento da história de Israel, tá bom? Então, amém. Até pra gente compreender o que vai acontecer depois, tá? Então, eu vou explicar tudo agora. É um momento muito importante pra gente compreender o que acontece mais pra frente ali, tá? Até na época de Jonas também, tá bom? Então, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Deus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, Pai. Nos perdoa porque o Senhor um dia disse que o Senhor é o Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O Senhor um dia disse isso a Moisés, Pai. E nós podemos nos apoiar hoje nesta palavra, Pai, porque o Senhor é o mesmo. O seu caráter é imutável, é inalterável e glória a Ti por isso, Senhor. Amém. Deus nos perdoa, Pai. Amém. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, porque a Tua palavra diz isso. Nós só somos perdoados à medida que perdoamos. Então, meu Deus, nós liberamos neste momento a todos aqueles que nos ofenderam. Nós perdoamos neste momento a todos aqueles, meu Deus, que nos machucaram. E se há alguém aqui que está com alguma dificuldade em perdoar, Deus, ensina essa pessoa, Pai, que o Teu Espírito Santo venha com o Teu fruto e a ensine a perdoar, porque o perdão que nós alcançamos através do Teu Santo Espírito não vem de nós, mas vem de Ti, assim como o amor e todos os outros caracteres do Seu fruto, Pai, amém. Glória a Ti por isso. Deus nos transforma, Pai, nos transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, Pai, para que venhamos a andar em retidão, para que venhamos a andar em obediência, Senhor. Nos mostra a Tua palavra de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Se revela a cada um de nós de uma forma muito manifesta, Pai. Porque se nós compreendermos quem Tu és, se nós compreendermos a Tua palavra, a Tua verdade, o que Tu queres de nós, nós o obedeceremos, Pai, porque tudo que nós queremos, Senhor, é sermos agradáveis ao Teu paladar. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor se agrade de nós. Então, nos ensina a obediência, nos ensina, meu Deus, os Teus caminhos, nos ensina a Tua palavra, Senhor, amém. Estamos aqui, meu Deus, para buscar mais de Ti, Pai. Oh, Deus, nós sabemos onde buscar a nossa comida, Senhor. Então, nos alimenta, Pai, em nome de Jesus. Nós reconhecemos a voz do nosso dono. Então, fala conosco, Pai. Se revela, Senhor, porque nós teremos prazer em Te ouvir e Te obedecer, Pai, amém. Deus, em nome de Jesus, que aqui não seja o meu falar, mas que Seu Espírito Santo me use, que da minha boca saia somente a Tua verdade, que o Senhor a purifique, Pai, porque eu não sou digna de propagar a Tua verdade, porque a minha boca é indigna, Pai, a minha boca é impura, é imunda. Então, em nome de Jesus, assim como Isaías clamou a Ti, pedindo para que o Senhor purificasse a boca dele, assim eu clamo a Ti para que o Senhor purifique a minha boca com as Suas brasas vivas. Que o Senhor, então, meu Deus, me torne uma pessoa digna de propagar a Tua verdade, Pai. E que o Senhor me use
sem medidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre mim ousadia e intrepidez, para que a tua palavra corra sem obstáculos, Pai, que ela chegue a todos os povos, ultrapasse todas as barreiras, todas as fronteiras e chegue a todos, meu Deus, para que todos venham a conhecer verdadeiramente a tua palavra, venham a receber a revelação correta, meu Deus, de quem tu és, que venham a compreender, meu Deus, com clareza a tua palavra, venham a ser ensinados, meu Deus, com clareza, para que então possam ensinar também tudo aquilo que aprenderam. Que não venhamos a parar aqui, Pai, mas que venhamos a passar adiante tudo aquilo que estamos aprendendo, Pai. Que não venhamos a guardar apenas para nós tudo que tem nos libertado, mas que venhamos a passar adiante para libertar a outros também, Senhor. Amém. Nos ensina, Pai, nos ajuda a sermos a Bíblia viva que as pessoas lerão, Pai. Nos ajuda a pregar a Tua palavra, a pregar o Teu Evangelho. Torna o nosso falar ao Teu respeito irresistível e apaixonante, para que todo aquele que nos ouvir falar acerca de Ti não resiste, se entregue, se apaixone, mergulhe em Ti, que tenha sede de Ti, sede da Tua palavra e venha Te buscar cada vez mais. Oh Deus, nos perdoa todas as vezes que nós estivemos diante da Tua palavra, estivemos diante de Ti e nos enfadamos, Pai, nos perdoa. Todas as vezes que nos cansamos de Te ouvir, que nos cansamos de ouvir a Tua voz e a Tua palavra, todas as vezes que ouvindo a Tua voz olhávamos no relógio, Pai, nos perdoa, Senhor, não sabíamos o que fazíamos, Senhor, não sabíamos que a Tua palavra é mais doce que o mel, não sabíamos, meu Deus, olhar para a Tua palavra como hoje olhamos, nos perdoa, Senhor. Amém. Porque hoje nós temos o prazer daqueles que ouviam Paulo pregar, Pai. Porque Paulo pregava por mais de 6 horas, Senhor. E a Tua palavra diz que as pessoas ansiavam por ouvi-lo, a tal ponto daquele jovem sentar-se à janela para que ele não dormisse, Pai. Oh, que assim sejamos nós. Que não venhamos a nos enfadar de ouvir a Tua voz, que não venhamos a temporizar o que o Senhor diz, que não venhamos a colocar um tempo sobre o que o Senhor fala, Pai, porque a Tua palavra diz que a mesma disposição que nós tínhamos para o mundo, nós devemos ter para Ti, a mesma disposição que nós tínhamos para maratonar uma série na TV, para assistir um filme longo, nós devemos ter para ouvir a Tua voz e a Tua palavra, que venhamos a ter essa compreensão, Pai, amém. Oh Deus, que venhamos a alimentar cada vez mais o nosso espírito, Pai, porque nós somos aquilo que nós alimentamos, Pai, e não há como alimentar a carne e o espírito ao mesmo tempo, a Tua palavra diz isso. Então, meu Deus, nos dê sabedoria para que venhamos a alimentar sempre o nosso espírito, amém. Espírito Santo, nós temos prazer em Ti. Nos guie, nos conduza, faça o seu trabalho, porque nós temos prazer em ter o Senhor aqui conosco. Então nos guia de uma forma muito clara, nos levando ao verdadeiro discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. Amém. Para que venhamos a cumprir a vontade de Deus e vivermos em obediência, Senhor. Amém. Ô Espírito Santo, vem e nos inunda com Teu fruto, que venhamos a experimentar cada vez mais do caráter de Deus através de Ti, Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor Jesus, por todo o Teu sacrifício, por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor hoje está à direita do Pai, e o Senhor um dia disse que à direita do Pai o Senhor intercederia por cada um de nós. Por todo aquele que clamasse a Ti, o Senhor falaria junto ao Pai. E o Senhor um dia disse, Senhor Jesus, que tudo aquilo que o Senhor pedisse aconteceria, porque o Pai, meu Deus, tudo faz para o Senhor. O que o Senhor pedir, o Pai faz. Amém. Porque o Pai tem prazer em Ti. O Senhor é o Filho amado em quem o Pai tem prazer. O Senhor um dia disse, Senhor Jesus, que tudo aquilo que fosse pedido em Seu nome seria dado, para que em nome do Filho o Pai fosse glorificado. Então, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Senhor Jesus, interceda junto ao Pai por nós. Às vezes nós oramos a Deus, ó Senhor Jesus, e parece que nossas orações não são ouvidas. Parece que o céu está fechado, parece que o céu está de bronze e nada acontece, não vemos nada, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Ó Senhor Jesus, clama ao Pai por nós, interceda por nós junto ao Pai. Ó Senhor, faça com que Deus te ouça sua intercessão por nós e Ele responda às nossas orações. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós.
Nós sabemos que nós nada merecemos. Senhor Jesus, o Senhor não nos deve nada. Mas o Senhor é misericordioso, é gracioso, o Senhor é bom. Oh Deus, o Senhor um dia disse que o Senhor não é só Deus, mas o Senhor é o nosso Pai. E como Pai, o Senhor tem prazer em dar o que o seu Filho pede. O Senhor um dia disse isso. O Senhor um dia disse que jamais brincaria com as nossas orações. O Senhor jamais daria pedra a um filho que lhe pede pão. O Senhor um dia disse isso, Deus. Oh Deus, o Senhor é aquele que desvenda os gemidos. O Senhor é aquele que sabe decifrar até o que não foi dito. A tua palavra diz que o Senhor sabe o que nós vamos falar antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, Deus, vem e sonda os nossos corações, porque o Senhor é o único que pode fazer isso. Sonda os nossos corações e desvenda os segredos das nossas almas. Decifra os nossos segredos e sonda, Pai, os nossos desejos mais profundos, para que o Senhor possa realizar tudo a que a nossa alma anseia tanto, Pai. Porque o Senhor sabe, ainda que não expressamos, ainda que não saibamos expressar em palavras o que mais ansiamos e desejamos, ainda que não saibamos usar as palavras certas. Contigo não temos esse problema, Deus, porque o Senhor, meu Deus, sabe decifrar a nossa alma. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti para que o Senhor conceda os desejos mais profundos da nossa alma. Que o Senhor realize os nossos sonhos mais ocultos e mais profundos, Pai. Porque nós depositamos em Ti a nossa esperança. De quem mais nós esperaríamos senão de Ti, Deus, que é o Todo-Poderoso, o governador do mundo e de nossas vidas. Somente Tu podes realizar o impossível em nossas vidas. Somente Tu podes atender às nossas orações. Então, Deus, em o nome de Jesus, que a Tua palavra se cumpra sobre cada um de nós, porque a Tua palavra diz que aquele que em Ti espera jamais é decepcionado, jamais é frustrado. A Tua palavra diz que o Senhor um dia testou aquele povo no deserto, fazendo eles passarem fome, sede, frio, para no final dar a eles tudo além do que eles pediam e desejavam, para no final fazer-lhes bem. Oh Deus, nós entendemos que às vezes o Senhor nos testa, mas nós também acreditamos nessa palavra, que quando passamos na prova, no final o Senhor nos dá além do que nós pedíamos e esperávamos. O Senhor nos faz bem. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra sobre cada um de nós, para que o bem aconteça em nossas vidas, que venhamos a experimentar da Tua benignidade, Deus, porque os dias não têm sido tão bons. Oh, Deus, às vezes os dias maus são maiores do que os dias bons. Às vezes as horas más são maiores do que as horas boas. Então, nos ajuda a experimentar a Tua benignidade e a Tua bondade. Assim como um dia, disse Moisés, nos ensina a contar os nossos dias para que eles, meu Deus, sejam bons, para que tenhamos sabedoria para entender que vale a pena, que essa vida vale a pena, que tudo vale a pena. Que o Senhor, meu Deus, aumente a nossa fé, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Tua palavra. E estamos aqui, meu Deus, ouvindo a Tua palavra. Então aumenta a nossa fé, Deus. Porque essa é a fórmula, o Senhor já a deixou para nós. Então, meu Deus, que a nossa fé seja aumentada. Para que venhamos a depositar toda a nossa esperança no que não vemos. Porque a Tua palavra diz isso. Que a fé é a certeza do que não vemos. Oh Deus, aumenta a nossa fé através do ouvir a Tua palavra. Amém. Para que venhamos, meu Deus, a ter a alegria de esperar aquilo que ainda não vemos, com a certeza de que a esperança depositada em Ti jamais é frustrada. Que Seus planos jamais, Deus, são frustrados. Seus planos sempre se realizam. Oh Deus, a Tua palavra diz que tudo aquilo que acontece na vida
de um cristão, na vida de uma pessoa temente a Deus e obediente. Tudo que acontece na vida dessa pessoa coopera para o bem dela mesma. E é nessa palavra que nós cremos, que até o mal que acontece em nossas vidas cooperará para o nosso bem, assim como foi na vida de José. Amém, Deus. Ó Senhor, que o Senhor nos livre de todo o mal, porque nós escolhemos a Ti como governador de nossas vidas. O Senhor, meu Deus, é quem queremos servir. Nós não temos dois senhores, nós só temos a Ti, Deus, escolhemos a Ti. Renunciamos a Satanás e ao mundo dele. Se um dia fizemos algum acordo com Satanás, se um dia fizemos alguma aliança com ele, ainda que involuntária, se um dia demos alguma permissão a Satanás e ao mundo dele, nós renunciamos neste momento, pois nós só queremos servir a Ti, Deus, e a nenhum outro. Nós reconhecemos que somente o Senhor é Deus e somente a Ti queremos servir, então nos ensina a obediência. Nos ensina, Deus, a Te servir, para que o Senhor se agrade de cada um de nós. Amém. Deus, a Tua palavra diz que todo aquele que ora a Ti, clamando por sabedoria, a sabedoria lhe é dada. Então, Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda sabedoria. Sabedoria para compreender a Tua palavra, sabedoria para pregá-la, sabedoria para praticá-la, sabedoria, meu Deus, para ser a Tua própria palavra em manifestação na vida dos outros, para ser a Sua palavra viva através de atitudes. Nos dê sabedoria para isso, Deus. Amém. Deus, a Tua palavra diz que todo aquele que orar a Ti pedindo o Espírito Santo o receberá. Então, Deus, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que já renasceu em Cristo, mas a casa está vazia e ainda não recebeu o Espírito Santo, nós oramos, meu Deus, para que essa pessoa receba agora, em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito. Santo Espírito, vem e preenche essa pessoa com o Teu fruto, com os Seus dons. Em nome de Jesus, transforma essa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Deus, que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia, que nada nos falte. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Que o Senhor nos torne um testemunho vivo do Teu poder. Que todos possam ver através de nós a Tua glória. Que venhamos a resplandecer o Teu brilho, assim como Moisés. Quando Moisés falava contigo, ele transparecia a Tua glória e todos sabiam que ele havia estado contigo. Que o Senhor era com ele. E que assim sejamos nós, Deus. E assim como Paulo diz, o brilho de Moisés era passageiro, a glória dele passava, o brilho sumia. Mas hoje não, o nosso brilho não some, porque nós temos o Espírito Santo. E através dele, o brilho somente se intensifica à medida que mergulhamos nele e deixamos que ele nos torne o que ele quiser que sejamos. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. Nós jamais somos decepcionados quando entregamos o governo de nossas vidas em Suas mãos. Então, glória a Ti por isso. Obrigada, Deus, por ser quem Tu és. Glorificado seja o Teu nome para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus, amém, amém, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, uma boa noite. Então hoje, gente, a gente vai fazer a leitura aqui, tá? Eu sempre faço aquele explicado, né, antes da gente começar a aula. Hoje eu não vou fazer, por quê? Porque o próprio capítulo já vai lembrar a gente onde a gente tá na história, tá bom? Então eu não vou fazer a explicação hoje, que eu sempre faço o resumão. Hoje eu não vou fazer. Lembrando mais uma vez, tá? Hoje o nosso tema de estudo é segundo livro de Crônicas, segundo livro de Reis e Isaías 36.
eu não vou ler Isaías 36, porque Isaías 36 fala a mesma coisa que diz esses dois livros que eu acabei de falar. Então não tem por que a gente ler Isaías 36. A paz, Luciene, se até a palavra bate, gente. Ele escreve a mesma coisa, sabe? É igual, a leitura é igual, a escrita é igual. Então não tem por que, só a gente vai acabar alongando a aula aqui, não tem por que eu ler, tá? Mas foi o que eu falei no início da aula de hoje. Se você depois quiser ler, amém, glória a Deus, amém. Seja um crente beriano mesmo, não aceita tudo que é dito para você, confere na Bíblia. Porque tem muita gente falando abobrinha que não tá na Bíblia não, é quando você vai conferir e você vê, tá? Então faz isso, confere, tá? Então depois você entra lá no Isaías 36 e confere o que eu tô dizendo pra você ver que na verdade só tá repetindo, tá bom? Então por isso que eu não vou ler Isaías 36. Mas coloca lá que a gente terminou Isaías 36, tá? Então, quando a gente for voltar pro livro de Isaías, a gente vai para Isaías 37, tá? Eu vou considerar 36 lido, apesar de eu não ler hoje, mas é como se tivesse lido, porque a terminologia é a mesma, tá bom? Então, amém. Diz assim no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim, versículo 1. Depois desses atos que provavam a sua lealdade, houve a invasão de Senaqueribe, rei da Assíria. Ele invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas com o propósito de conquistá-las, tá? Então vamos lembrar o que está acontecendo aqui, tá? O livro de Crônicas, antes desse momento, havia falado sobre o quê? Para estar falando aqui sobre a lealdade de Ezequias. Havia falado sobre a reforma religiosa que Ezequias fez, tá bom? Então há um lapso aqui de 13 anos, gente. 13, 14 anos aqui, tá? Então, do capítulo anterior, que é o capítulo 31 do segundo livro de Crônicas, para esse capítulo agora, passam-se 13 anos, passam-se 14 anos ali, tá? Então, há esse buraco aí de tempo que a gente acabou já falando ao longo do estudo que o reino de Judá acabou caindo, tá? Então, o reino de Judá estava nesse vigor religioso, eles estavam nessa euforia, nesse avivamento, estavam, né? Ficaram uns 4, 5 anos assim, que foi o tempo lá, né? Se eu não me engano, no 5º, 6º ano do reinado de Ezequias, é que o reino norte foi levado, né? Que o reino lá de Samaria foi levado. Então, até essa época onde o reino norte foi levado pela Assíria, Ezequias estava tranquilo, apesar que parece que não é tanto Ezequias que caiu, mas sim o próprio reino, as pessoas, né? Então, o povo estava ainda obedecendo a Deus. Mas então, depois disso, eles esfriaram ali na fé, começaram a aceitar outros deuses, a adorar outros deuses ali em Jerusalém, no reino de Judá. E então eles começaram a levantar altares ali para outros deuses no reino de Judá. E eles começaram, a gente lembra, né, a praticar as coisas erradas. Então eles começaram a roubar do irmão, começaram a adulterar balanças, eles começaram, né, a subornar juízes, e os juízes eram subornáveis, os juízes julgavam erradas as causas por causa do dinheiro que ganhavam, e era nesse nível que eles estavam. Os sacerdotes já não queriam mais ensinar, só ensinavam se pagassem. Se me pagar, eu ensino a lei, se não me pagar, eu não vou ensinar nada sobre Deus. Era nesse nível que se estava, tá? E os profetas não queriam mais profetizar, os profetas só profetizavam se fossem pagos, se não fossem pagos eles começavam a falar maldições para aquela pessoa que não pagava eles. Era nesse nível que estava aí, tá? O reino de Judá. Então começa a pregação na verdade a pregação de Isaías começa um pouco antes, né? Ali com Acás, né? Ali no tempo de Acás, que Acás foi um rei horrível, a gente lembra, né? Então Ezequias é o filho de Acás. Começa a pregação ali no finalzinho, e então esse povo se converte, né? A gente lembra, esse povo se converte ali durante o início do reinado de Ezequias. Esse povo se converte, esse povo se arrepende, esse povo tem um avivamento. E depois cai, tá? Então eles depois esfriam, começam a errar, a pecar, né? Começa a ter esse problema aí de não ter amor entre os irmãos ali, não tem amor entre as pessoas. A gente até viu isso, né, no livro de Miqueias, que era dentro da própria casa não se amavam mais, né? Era filho querendo prejudicar pai, pai querendo prejudicar filho, né? Parente prejudicando parente. Não tinha nem mais esse negócio que não precisava ser mais do sangue, era até dentro do sangue e tal, todo mundo se prejudicando. E era nesse nível que eles estavam, tá? Então, dentro desse nível aí da história,
a gente lembra, né, que já faz algum tempo que a Síria foi e levou ali o Reino Norte. Então a gente lembra que veio Sargão, né? Eu expliquei isso na aula de ontem, veio Sargão, tomou ali a Filisteia, né? Então começou esse medo aí da invasão com relação ao reino de Judá, tá? E então, por fim, chegou a invasão pelo reinado de Senaqueribe, né? A gente lembra que Sargão morreu, o filho dele, Senaqueribe, então virou rei. Eu falei isso bem detalhado ontem, né? Hoje eu não vou falar tanto, tá? Então, a gente lembra que ali Senaqueribe veio e invadiu Judá. E é isso que tá falando aqui, tá? Todo esse percurso passou aí, então Senaqueribe veio, invadiu a terra de Judá e começou naquele esquema que eu falei pra vocês. Ele começa a vir por baixo, pelo sul, né? E ele começa a ir conquistando várias cidades, tá? Então aqui diz que ele invadiu Judá e começou a sitiar cidades. Ele começou a conquistar cidades muradas, eram as cidades que tinham muralhas, eram cidades fortes, fortificadas, né? Então, quando a gente vai estudar ali no achado arqueológico da Síria, tá? A Bíblia não diz quantas cidades ele conquistou, mas quando você vai ler ali as inscrições assírias, como eu acabei de falar agora, tem um prisma de Taylor, chamado prisma de Taylor, ou então prisma de Senaqueribe, tá? É uma pedra que foi encontrada, né, pela arqueologia, e nessa pedra, se eu não me engano, tem 5 inscrições, são 5 lados ali, né? E ele fala sobre as grandes conquistas dele, Senaqueribe, tá? E uma dessas conquistas que ele fala é sobre Judá. E ele conta sobre como que foi essa invasão aqui em Judá, tá? Então, e ele diz daqui a pouco eu vou fazer a leitura de parte, não integral, mas de parte desse documento, desse achado aí arqueológico aí, que fala sobre a conquista ali a tentativa da conquista de Jerusalém, né? Nesse documento, nessa pedra, ele escreveu que ele conquistou 46 cidades fortes e mais aldeias, gente. Olha o quanto de coisa que Senaqueribe conquistou em Judá, tá? Então, ele conquistou 46 cidades fortes em Judá, mais aldeias, tá bom? E esse prisma que eu falei de Senaqueribe, eu até anotei aqui, ele tá no Museu Britânico e também tá no Instituto Oriental de Chicago. Você consegue consultar ele. Gente, eu consultei pela internet. Hoje em dia, né, internet ajuda bastante. Aí no versículo 2, então, agora diz assim: vendo então Ezequias que Senaqueribe chegava com a intenção de atacar Jerusalém, tá? Então, a gente tá voltando aqui na história pro resumão que eu tinha feito ontem. Senaqueribe chegou, começou a conquistar várias cidades, né? Lá nesse prisma de Senaqueribe, ele diz que conquistou 46 cidades fortes, mais pequenas aldeias, tá? Então, diz que Ezequias ficou sabendo, vendo lá que ele começou a atacar as cidades e conquistar as cidades de Judá, então ele falou, ele vai vir aqui para Jerusalém, então eu vou criar estratégias para ele não atacar Jerusalém. Então agora vai falar sobre as estratégias que Ezequias criou ali para proteger Jerusalém do ataque de Senaqueribe, tá? Então diz no versículo 3, o que foi que Ezequias fez para proteger ali Jerusalém do ataque de Senaqueribe? Ele decidiu, com os oficiais dele e os guerreiros dele, Ezequias decidiu obstruir as águas das nascentes, tá? Foi o que eu falei. Fora da cidade de Jerusalém, tinham rios, tinham nascentes, né? Então, quando Senaqueribe chegasse com o exército, ele ia formar um cerco. E a Síria, ela era conhecida pelos cercos que ela fazia. Ela era especialista em cerco, né? Então, ela era uma nação que não tinha problema com cerco. Ela era especialista em acabar cerco e conquistar cidades até com cercos, né? Então, eles tinham até, eu falei sobre isso na aula de ontem, eles tinham armas que eles conseguiam quebrar portões da cidade e entrar. Eles tinham armas que eles conseguiam derrubar as muralhas pela força, né, da arma ali. Eles tinham armas, gente, avançadas. Eu falei na aula passada que eles tinham torres, né? Eram torres onde tinham andares nessas torres e ficavam o exército ali, o povo da Síria ficava ali nas torres e eles chegavam com essas torres perto da muralha e empurrando, eram torres móveis. Eles empurravam essa torre até a muralha, né? E nessa torre eles tinham ponte. A ponte soltava da torre e eles conseguiam entrar pela muralha. Eles conseguiam descer ali na muralha e matar ali quem estivesse em cima da muralha ali, tentando defender a cidade. Era esse nível, né? A Síria tinha esse nível de tecnologia.
esse nível de armamento estratégico em cercos, tá? Então, por isso que ela era tão temida. Fora a crueldade dela, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, o que Ezequias começou a fazer? Né? Ezequias começou a cortar as nascentes que tinham lá fora de Jerusalém, porque isso ia limitar um pouco o exército da Assíria por conta da água, né? Ia limitar o acesso de água. Eles iam chegar ali em Jerusalém cansados, querer beber água, não tinha água ali, né? Então isso talvez pudesse fazer eles irem embora, mas a gente vai ver que não tem nada a ver. Era, né, ilusão de Ezequias que isso ia fazer eles irem embora, não iam não. Mas uma estratégia de Ezequias foi essa: obstruir os rios, as nascentes que tinham ali fora da cidade de Jerusalém, tá? Então, o povo da cidade começou a ajudar Ezequias a fazer isso, tá dizendo aqui. Voluntariamente todo mundo, né, com medo de invadir a cidade de Jerusalém, eles começaram a ajudar Ezequias a tapar os rios para que eles não tivessem água, né? Para que não tivessem mais água quando eles chegassem ali. Então, aqui no versículo 4 diz que Ezequias foi e reuniu uma grande multidão, reuniu um grande povo e obstruíram todas as fontes que estavam lá fora. E obstruiu também o riacho que corria por ali, né? Para eles não terem água para beber. Então, ele disse, Ezequias dizia: por que é que a Síria vai chegar aqui e eles vão encontrar água em abundância? Por que a gente vai beneficiar eles dessa forma? Não vamos, não. Então, essa foi uma das estratégias de Ezequias. Então, no versículo 5 diz que, além disso, né, para se fortificar, Ezequias também resolveu consertar as brechas do muro, as brechas da muralha. A gente lembra que estudou isso em Isaías. Isaías fala sobre isso. E Ezequias, então, aqui diz que... aqui o autor, né, no segundo livro de Crônicas, diz que Ezequias também decidiu fortificar as muralhas ali de Jerusalém, porque tinha brechas nas muralhas. Então, elas podiam ser quebradas facilmente diante da capacidade da Síria, né? A gente viu isso em Isaías 22. Como foi que ele fez isso, né? Ele tinha quebrado as casas. Ele contou todas as casas que tinha em Jerusalém, quebrou algumas casas e com as pedras dessas casas é que ele reforçou o muro. Foi isso que ele fez. Então aqui diz, né, que sobre a muralha ele construiu torres. Por causa das torres, por isso que eu falei das torres, entendeu? Era uma estratégia dele também, porque ele conhecia as torres móveis da Assíria. Então ele foi construir torres também sobre a muralha, né? Então essas torres... para quê? Para proteger a muralha inteira. Geralmente, os soldados, eles ficavam em cima da muralha na parte do portão, né? Eles não ficavam em toda a muralha, né? Então, não. Ezequias, sabendo da estratégia da Síria, ele começou a criar torres também em torno ali da muralha, né? Para evitar qualquer invasão pela lateral, por trás, né? Então, colocou ali torres. E essas torres eram para quê, né? Provavelmente para observar o inimigo. Então, o exército ficava ali nessas torres observando o inimigo, né? Para atacar de posições altas, porque a Síria fazia isso. A Síria tinha torres também, eles atacavam do alto ali dentro da cidade, né? E também, né? Para reforçar os pontos vulneráveis do muro. Lembra que eu falei? Eles tinham torres móveis, a Síria. E não era uma torre, gente, eram várias torres móveis, tá? Eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp um filme, né? Eu mandei esses dias um filme mudo. É um clássico, gente. O filme mudo clássico, eu mandei para vocês ele pelo YouTube. O nome desse filme é Intolerância. Ele é de 1916. É um clássico do filme mudo, muito bom. Ele fala sobre a Babilônia. Tá? Então, ele fala sobre a Babilônia, ele fala sobre a crucificação de Cristo, né? Ele fala ainda sobre duas histórias ali, né? Mas eu mandei qual dessas duas aqui principais. E mostra essas torres. Quando você assistir esse filme, se você assistiu esse filme, você vai ver essas torres nesse filme, tá? E nesse filme, quem foi que usou essas torres? O Império Persa. Para eles entrarem, Ciro ali, né? Quando a gente foi estudar o Império Persa, quando chegar em Ciro o Grande, né? Ciro, ele invade ali a Babilônia e toma a Babilônia, né? O Grande, Ciro o Grande. E eles também usavam, né? Torres, essas torres.
E lá mostra essas torres, tá? Então, se você quer ter uma ideia de como eram essas torres aqui da Síria, assiste esse filme que eu falei. Lá tem aquelas torres, eu não sei se você reparou, eles movimentam, né, a torre, chega lá perto da muralha com a torre, e eles começam a atacar da muralha ali, da torre, a muralha da torre. Aí até na Babilônia lá tinha estratégia, não, derruba a torre. E eles derrubavam a torre do inimigo, né, a torre de persa, né. Ali, né, é claro, não é um filme histórico, mas dá pra gente ter por isso que eu falei que é muito interessante a gente assistir esse filme, dá pra gente ter uma boa noção das coisas quando a gente lê a Bíblia, tá? E uma delas é isso, tá? Então existia essa torre. Aí Ezequias, sabendo disso, que essas torres eram usadas pelos assírios, ele cria essas torres em cima da muralha para proteger. Eu acabei de falar que nessas torres existiam pontes, então eles chegavam com a torre perto da muralha, né? Chegava ali na muralha, eles tiravam uma ponte de dentro da torre e eles andavam pela ponte e entravam pela muralha, tá? Então existia isso. Ezequias, sabendo disso, o que ele fez? Ele começou a colocar torres ali dentro de Jerusalém para proteger a muralha, para evitar que eles viessem, né, pela muralha, tá bom? É nesse sentido que está acontecendo aqui. Então aqui diz, sobre a muralha, construiu torres, né? E ainda fez uma segunda muralha. Entendeu? Por isso que ele fez uma segunda muralha ali, né? Também. Nossa, o Facebook desligou de novo. Ontem deu o mesmo problema. Peraí, gente, deixa eu só colocar aqui de novo. Que tinha gente assistindo aqui ao vivo pelo Facebook. Pronto, voltou. Não sei o que tá acontecendo, o Facebook tá sempre desconectando. Eu vou ter que desinstalar e instalar de novo pra ver. Agora voltou. Tinha alguém assistindo online aí caiu. Então, aqui diz no versículo 5 isso, né? Que ele foi e fortificou as muralhas, né? Ele quebrou, a gente lembra que em Isaías 22 dá a notícia, dá a informação pra gente como foi que ele fortificou essas muralhas, quebrando as casas. Então, ele foi lá, quebrou as casas e reforçou os muros ali com as casas. E ainda construiu torres sobre as muralhas. E além disso, ainda construiu uma segunda muralha, para você ter uma noção de como a Síria era especialista em cerco. Eles, até diante de muralha não era um problema para a Síria. Então, o que Ezequias faz? Cria uma segunda muralha, né? Ainda que eles quebrassem a primeira muralha, tem a segunda muralha ali. E Ezequias fez tudo isso. Você vê, gente, que para Ezequias ter feito tudo isso, Senaqueribe demorou para chegar, né, até ali Jerusalém, né? Então ele começou a conquistar as cidades lá embaixo, mas só que ele não chegou em dias lá em Jerusalém, porque senão não daria tempo de ele erguer essa segunda muralha, né? Então você vê que demorou pelo menos meses ali, parece, né? Pelo menos meses demorou para ele chegar, tá? Então a gente começa a ter essa ideia aí, né? Então aqui diz que, além disso, né, ele restaurou o Melo na cidade de Davi. O que é isso? Restaurou o Melo na cidade de Davi. Significa que ele reforçou a parte mais importante da cidade, tá? Então ele pôs um reforço ali. Qual é a parte mais importante da cidade de Jerusalém? São duas, o templo e o palácio. Então, significa aqui que ele reforçou, não é que ele restaurou, ele vai ficar fazendo restauração, de fazer ficar bonito o lugar, né? Não é nesse sentido não, tá? De fazer o lugar ficar belo. Não, ele reforçou. Então, ele criou um reforço para que o templo não fosse invadido. Caso eles entrassem na cidade, o templo estava reforçado em segurança e o palácio, tá? Foi nesse sentido para que eles pudessem correr para dentro do templo, dentro do palácio e ter ali um lugar também para tentar se resguardar e lutar mais um pouco, nesse sentido. E aqui diz, e mandou fazer armas. Lembra o que eu falei? Jerusalém, tanto Jerusalém como o reino de Judá, eles não eram conhecidos pelo seu exército. Não era um povo de exército, como o Egito era, né? Como a Assíria era, como a Babilônia, a gente vai ver. Não era um povo de exército. Eles eram um povo, gente, agricultor, era um povo de enxada, de foice para agricultura, entendeu? Era nesse nível, então eles não eram um povo hábil em guerra, tá? Não tinha muito guerreiro. A paz, Luciene, não era um povo muito de estratégias ali, né, de guerra e tal, eles não eram muito. Então, o que agora, vendo o que está acontecendo, Ezequias começa a fazer? Espada, começa a fazer ali
lanças, né? Então começa a fazer isso já prevendo uma possível guerra ali corpo a corpo. Então ele começa a fazer lanças, armas. Você vê então que não tinha tantas. E ele começa a equipar o povo com isso para o povo lutar. Chegou ali, o povo vai lutar. E deu muito escudo também. Ele começou a fabricar muito escudo também para o povo se proteger. Ele começou a se preparar ali realmente para a guerra contra a Síria chegando, tá? Então agora, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou ler rapidinho, eu não vou explicar porque a gente já estudou isso. Eu vou só ler rapidinho Isaías 22, tá? Que Isaías 22 fala sobre esse momento. Eu vou ler um trechinho, né? O Isaías 22 inteiro não, é só um trecho. Eu vou só ler sem explicar porque eu já expliquei, tá? É que ele complementa o que a gente acabou de falar que Ezequias está fazendo, tá? Então diz assim, oráculo referente ao Vale da Visão. A gente já estudou, já expliquei isso. Que tens tu, afinal, que todos os teus habitantes sobem aos telhados cheios de júbilo, cidade ruidosa, cidade vibrante, né? Isaías aqui tá chamando a atenção de todo mundo, porque tá todo mundo alvoroçado, tá todo mundo com medo. Ezequias começou a fazer mais armas para todo mundo, e Ezequias tá dando arma, gente, para todo mundo, para mulher, para criança, para todo mundo lutar, todo mundo se defender, porque pode ser que eles invadam a cidade. Então, lembra o que tinha acontecido aqui, que Isaías estava falando? O povo começou a subir para o seu telhado e começou a queimar suas propriedades, seus animais. Então a pessoa tem lá uma ovelhinha, não tem mais nada, só tem a ovelhinha. Ela foi lá e começou a fazer churrasco, entendeu? A pessoa tem lá 5 bois. Começou, gente, a fazer o churrasco dos 5 bois. As pessoas começaram a fazer isso. Aí então Isaías disse isso: olha, vocês estão achando que vão morrer? Então vocês estão desesperados e estão começando a queimar tudo, estão fazendo uma festa. Vocês se reuniram, estão pegando as uvas, fizeram vinho, estão tomando vinho, estão comendo as coisas. E o problema é que todo mundo se reuniu em cima dos telhados e estão fazendo churrasco e virou uma festa. O povo se reúne, né, para fazer essas coisas, então vira bagunça. E é isso que Isaías está falando. Vocês se reuniram, subiram aí nos telhados, estão fazendo uma zona, estão fazendo uma bagunça. E não é tempo de bagunça, não é tempo de... Que é isso? Que festa é essa que vocês estão fazendo? Vocês tinham que estar chorando, implorando a Deus pela vida de vocês. E não tá fazendo isso. Mas vocês ficam falando, a gente vai morrer mesmo? A Síria vai entrar aqui, vai todo mundo morrer? Então vamos comer o que já é nosso, né? Tá? É nesse sentido que ele tá falando aqui, a gente lembra. Então diz aqui Isaías, né? Vocês estão aí, em cima dos telhados, cheios de júbilo, cuidado, cidade ruidosa vocês são, cidade vibrante. Os teus trespassados não foram trespassados à espada e nem foram mortos na guerra. Os teus comandantes fugiram todos juntos, sem arcos, foram capturados. Todos juntos foram capturados. Eles tinham fugido para longe. Eu já expliquei, por isso que eu não vou ficar explicando agora, eu só vou ler, tá? Diante disso, eu disse, desviem de mim os olhos de vocês, porque eu tô chorando amargamente. E não insistam em me consolar, não, porque... o meu povo está arruinado. Na verdade, eu digo para vocês que hoje é um dia de inquietude, é um dia de derrota, é um dia de confusão, gente. A obra de Deus está sendo feita aqui nesse lugar. O muro de vocês é fraco, é frágil. Gritos de socorro se ouvem lá de longe, das cidades que estão sendo invadidas. Então aqui Isaías continua falando, Elam trouxe a aljava, né? Elam tem nada a ver com a Síria, tá? Mas Elam foi tomado pela Síria. E a gente lembra, quando a Síria tomava um povo, gente, ela geralmente pegava os que eram bons de guerra, ela levava pra guerrear, tá? Então a Síria foi lá e tomou Edom. Edom tinha soldados de guerra, ela pegava os soldados de guerra de Edom para ir conquistar outra nação. Então, é nesse sentido que está acontecendo aqui, que a gente já falou sobre isso. Então ele diz, Isaías diz, Elam, ele já trouxe a aljava dele, juntamente com os carros dele de guerra e juntamente com os cavaleiros. Kir também, né? Kir também veio lá, né? Que já havia sido dominado pela Síria, Kir também veio com a Síria, né? E ele já conseguiu ver todas as suas fraquezas, Jerusalém, né? Os teus vales mais belos estão cobertos de carros de guerra, Jerusalém. Os seus cavaleiros estão todos já junto à porta. E com isso, a defesa de Judá está muito exposta. Vocês sabem disso, que vocês são fracos. Então aqui Isaías fala, e naquele dia vocês voltaram os olhos para as armas. Então vocês começaram a perceber que tem muita brecha aí na cidade de Davi.
E vocês começaram, então, a tratar de coletar as águas da piscina inferior. Vocês começaram a juntar água aí, para ter mais água aí para aguentar mais tempo seco. Então, vocês começaram a contar as casas aí em Jerusalém, começaram a quebrar as casas para reforçar o muro. Então, vocês foram lá e fizeram um reservatório de água entre os dois muros, para vocês terem mais água ainda e durar mais tempo aí, o cerco vocês segurarem mais tempo, né? Mas eu não vejo vocês voltando os olhos de vocês para quem fez essas coisas. Eu não vejo vocês olhando para os céus, para aquele que planejou tudo isso. E, no entanto, Deus está dizendo que hoje não é dia de festa, não é dia de estar fazendo churrasco. Hoje é dia de vocês se reunirem para chorar. Hoje é dia de vocês se reunirem para ficar em luto. Hoje é dia para vocês se reunirem para raspar a cabeça de vocês, para colocar um pano de saco em vocês e se humilhar. Mas no lugar disso, eu tô vendo vocês fazendo churrasco, Isaías diz. Eu tô vendo vocês se reunindo e fofocando e gritando e dando risada. Eu vejo bois sendo mortos, eu vejo vocês matando ovelhas, eu vejo vocês comendo carne e bebendo vinho. Porque vocês ficam dizendo, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer mesmo, então vamos comer e beber hoje, né? Mas Deus, o Deus dos exércitos, já disse para mim, Ele não vai perdoar o pecado de vocês até que vocês morram, né? Então a gente lembra que Isaías havia falado isso, tá? Então agora a gente vai para o segundo livro de Reis e avançar um pouquinho aqui na história, porque Senaqueribe vai chegar, tá bom? Então vamos lembrar um pouquinho, tá? A Assíria, ela era conhecida por sua crueldade. O nível de crueldade da Síria era muito sério, gente. Eu falei para vocês já, né? Eles faziam esfolamento, tá? Então, um dos níveis de crueldade da Síria era tirar a pele da pessoa viva. A pessoa tá viva, eles arrancavam a pele da pessoa. Era um nível de crueldade. Eles cortavam os membros, tá? Tem um escrito, tem um documento, né? Uma pedra escrita, onde Assurbanipal, que é o último rei da Síria, ele se vangloria falando isso. Ele se vangloria dizendo que ele tirou pele de pessoas que não quiseram se submeter a ele, que ele arrancou o braço de não sei quem, arrancou a perna de não sei quem, arrancou um olho, arrancou o nariz, arrancou a orelha, tá? Era esse nível de crueldade deles, tá? E eles faziam questão de documentar isso para que as outras nações soubessem e tivessem medo dele. A Síria, a estratégia deles era uma estratégia de pressão psicológica, de medo. Eles tacavam medo em todo mundo, para que quando eles chegassem no lugar, as pessoas não resistissem. Então, aqueles que não resistissem e se entregassem sem luta, eles não faziam esse tipo de coisa, tá? Eles não torturavam. E essa tortura era para deixar avisado, quem resistir a mim vai passar por isso, tá bom? E eles faziam isso ser público, então eles faziam gravuras dos desenhos das torturas deles, tá? Então, lá no palácio, as paredes, né, tinham essas gravuras. Se você for procurar hoje na arqueologia, você encontra essas gravuras. Eu achei hoje. Eu fui procurar no lugar, eu até mandei para vocês, né? Posen, né? Posen Library, né? Tem alguns outros, tem Enciclopédia Mundial também, tem alguns lugares que você consegue achar ali, né? Alguns documentos. E você consegue achar essas gravuras. E tem essas gravuras ali que mostram essas torturas. E eles faziam questão de gravar mesmo, para que as outras nações soubessem, né? Para que quem fosse visitar eles ali, quem chegasse ali, né? Fosse algum rei vassalo, né? Algum rei ali subjugado, né? Não viesse a se rebelar contra eles. Então eles faziam questão de colocar as gravuras ali, tá bom? Então, além disso, havia um outro tipo também de tortura que eles faziam, tá? Que eles faziam o que? Eu já falei pra vocês, eles tinham paus, né? Eles cortavam, degolavam muito, né? Eles cortavam a cabeça das pessoas e colocavam as cabeças ali nesses paus e deixavam em público, gente. E eles também faziam muita tortura pública, tá? Então, era uma tortura que eles reuniam todo mundo e faziam em público a tortura para que todo mundo ficasse com medo deles e ninguém desobedecesse eles. Outra tortura que eles faziam muito, que era muito temida, era o escalpelamento, né? O que é esse escalpelamento? Eles atravessavam uma vara na pessoa, tá? E colocavam a pessoa viva pendurada por uma vara.
tá? E geralmente onde eles atravessavam essa vara, né? Era de baixo até a boca, tá? Então geralmente eles atravessavam do ânus até a boca da pessoa, ou então da barriga até a boca da pessoa. E era esse o nível de crueldade da Síria, tá? Então, pra gente ter uma ideia, era esse o nível de crueldade da Síria. E eles achavam isso normal, não tinha problema para eles. Eles achavam isso tudo certo. A gente lembra que eu até falei, se você procura, tem um documento, né? Se eu não me engano é uma pedra, um desenho, tem um desenho que mostra Assurbanipal, né, o último rei da Síria. Ele tá sentado num banquete comendo e do lado dele tem uma cabeça pendurada, tem não sei mais o que sangrando, e ele tá comendo de boa, tranquilo, achando aquilo normal, tá? Era o nível dos assírios, esse era o nível dos assírios, tá? Então aqui a gente entende um pouco como que estava a situação de Ezequias, o medo de Ezequias, né? Deixa eu pôr aqui para carregar um celular que tá acabando a bateria. Então a gente entende um pouquinho o nível de Ezequias, o medo de Ezequias, tá? Agora eu vou fazer a leitura de um documento assírio, tá? Não é documento judeu, não é um documento de Judá, é um documento assírio. Tem um documento, né? Foi como eu disse, a Síria fazia questão de documentar tudo, principalmente suas vitórias, né? Principalmente suas torturas, a Síria fazia questão. Então, quando você estuda, você vai buscar na arqueologia confiável, né? Vai buscar ali em sites confiáveis, na arqueologia confiável, você encontra algumas pedras gravadas, escritas ali pela Síria, né? Eu encontrei escrita por Tiglat-Pileser. Lembra quando ele se juntou com o rei de Judá, porque o rei Peca havia se juntado com a Síria para lutar contra ele? Tem um documento de Tiglat-Pileser que está escrito falando sobre essa guerra que teve. Tem um outro escrito por Sargão, quando o Reino Norte é levado, a gente vai até ler ele quando a gente chegar ali no livro de Jonas. Tem dois escritos por Sargão, que é quando ali o Reino Norte foi levado pela Assíria, né, o pessoal de Samaria. Ele fala sobre isso, ele documenta isso, e Senaqueribe também, tá? Então, Senaqueribe, ele documenta esse momento de Judá, tá? Essa pedra, né, esse achado, ele tem, se eu não me engano, são 5 lados. E cada lado fala sobre uma conquista dele. Senaqueribe fala sobre uma conquista dele. E uma delas ele falou sobre Judá. E a gente vai ler agora, eu vou ler para vocês agora, tá bom? Então, é o que Senaqueribe disse. Diz assim: além disso, né, é conhecido como prisma de Taylor, tá? Ou prisma de Senaqueribe, o nome dessa pedra, né? Diz assim: além disso, quanto a Ezequias, da terra de Judá, é Senaqueribe falando, da terra de Judá, que não se submeteu ao meu mando, ao meu jugo, eu fui lá e cerquei ele. Eu conquistei 46 cidades de Judá. E eu também conquistei fortalezas e pequenos assentamentos aos arredores dessas cidades, que eram incontáveis. E eu mandei derrubar rampas e erguer arietes. O ataque de soldados de infantaria, minando, abrindo brechas e máquinas de cerco. Eu tirei de Judá 200.150 pessoas. Ele diz nesse documento. Aí diz assim: entre eles jovens, velhos, homens e mulheres. Eu também tirei do reino de Judá cavalos, tirei mulas, tirei jumentos, tirei camelos, tirei bois, tirei ovelhas, tirei cabras, que eram incontáveis, não dava nem para eu contar. E eu considerei tudo isso como riqueza, como despojo, como recompensa de guerra, como vencido em guerra, né? Então aqui ele continua, Senaqueribe dizendo nesse prisma: quanto a ele, Ezequias, eu o confinei dentro da cidade de Jerusalém. Gente, a gente vai observar agora que Senaqueribe, ele vai falar como se ele tivesse saído vitorioso, tá? A Bíblia diz pra gente que Senaqueribe, na verdade, não saiu vitorioso, ele saiu fugido. E a verdade é que a história confirma isso. Por quê? Porque Senaqueribe não vai tentar invadir de novo Judá. Não se tenta mais invadir Judá. Essa foi a primeira e última vez, não vai se tentar mais.
Você lendo a história, né, tanto a história da Síria quanto a história de Judá, não há outra invasão. Eles não vão tentar invadir de novo, tá? Então, você vê que realmente funcionou. Ou seja, algo aconteceu porque eles estão com medo e não querem invadir mais, né? O que vai acontecer, tá? Mas, gente, quem tá escrevendo isso é Senaqueribe. Tá? Então, quem está escrevendo isso é Senaqueribe, ele é o rei da Síria. A gente vai ver, porque assim, quando a Bíblia fala assim, que Senaqueribe volta para a casa dele e morre. A impressão que dá é que ele vai, volta e morre no mesmo dia, né? Gente, vai demorar 20 anos para Senaqueribe morrer, tá bom? Então, não é assim, ele não chega lá e já morre. Ele fica vivo 20 anos. Ezequias morre antes de Senaqueribe, tá? Então, isso é importante da gente contextualizar, da gente entender. Então, o que acontece? Senaqueribe continua dono de um império. Senaqueribe continua com outros reis vassalos. Senaqueribe continua tendo poder sobre outros povos. Você acha que ele vai falar que ele perdeu? Você acha que ele vai falar que ele ficou com medo e foi embora e não quis tomar Judá porque está com medo do Deus de Judá? Ele não vai escrever isso. Porque isso vai incentivar outros povos a se rebelarem contra ele. Então, o que ele vai escrever? Ele vai escrever que ele quis ir embora. Ele vai escrever que ele, eu decidi deixar Judá lá e eu não quis pegar Judá. É isso que ele vai escrever, tá bom? Então, mas a gente tem que compreender isso, a gente tem que se esforçar para entender isso. Ele continuou sendo rei por 20 anos. E as pessoas vão pensar, mas por que foi que ele tentou invadir Judá e não conquistou Judá e voltou para a Síria? Ele ficou com medo de Judá. Para não pensar nisso, o que ele escreve? Ele escreve que ele não ficou com medo de Judá. Na verdade, Judá é que tem medo dele. Mas ele voltou e decidiu Judá ficar, deixa o rei ficar lá, Judá mesmo, tá bom, não tem problema, não quero mais invadir Judá não. Só que não tem lógica, entende? Diante da história da Síria, não tem lógica ele desistir. Não tem lógica nenhuma. Mas ele não ia ficar por baixo, tá, gente? Então, a gente vai fazer a leitura disso daqui considerando isso, lembrando isso daí. Que Ezequias vai querer o quê? Puxar a sardinha pra ele, né? Porque se ele confessar realmente que houve uma derrota, que ele ficou com medo e fugiu, que ele não vai invadir de novo Judá, porque ele tá com medo de Judá, isso vai criar um precedente muito sério, que vai fazer as outras nações que são sujeitas a ele se rebelar também. Tá? Então, ele não vai permitir isso. Então, é esse o intuito aqui do que ele escreve, tá? Então, mas confirma o que a Bíblia diz, tá? Então, por isso que é importante a gente ler. Então, o que ele diz? Ele diz que ele confinou Ezequias dentro de Jerusalém. A Bíblia já não diz isso. A Bíblia diz que Ezequias ficou preso dentro de Jerusalém porque não quis se render, porque não quis se entregar. Então, ele ficou preso dentro de Jerusalém. Mas, de certa forma, é verdade. Porque ele não ficou preso dentro de Jerusalém porque ele queria. Mas porque Senaqueribe estava pressionando ele realmente. Então, ele ficou preso como uma forma de defesa dele, tá? Mas, na vista de Senaqueribe, para ele se exaltar para todas as nações, ele vai dizer, não, eu fiz ele ficar preso lá dentro. Eu fiz um rei ficar preso dentro da sua própria cidade como um passarinho preso numa gaiola. Eu fiz isso, né? Então, para ele se exaltar, ele diz isso. Mas a verdade é que ele ficou preso lá dentro como um sinal de resistência. Mas Senaqueribe não vai dizer isso. Que, ele resistiu a mim. Não. Eu forcei ele a ficar lá dentro, tá? Então, você começa a analisar dessa forma. Então, aqui diz isso. Eu fiz Ezequias ficar lá dentro da cidade de Jerusalém, da cidade dele lá, como um pássaro preso em uma gaiola. Eu coloquei bloqueios contra ele, né? Então, eu coloquei ali cercos contra ele, eu coloquei bloqueios ali contra ele, e eu fiz ele ter medo de sair do portão da cidade dele. O que é verdade, né? Isso é verdade, gente. Mas ele estava em sinal de resistência. Ele podia ter aberto o portão e se render. Ele não quis se render, Ezequias. Ele resistiu. Então, aqui continua nesse documento da Síria, né? Senaqueribe falando, eu separei de sua terra as cidades que eu havia saqueado, as 40 e pouco e mais as aldeias, é isso que ele está falando, que ele tirou de Senaqueribe essas cidades que ele havia dominado e ele deu para outros reis. E aqui diz que ele deu para o rei Mintinte, que era o rei da cidade de Asdod. Lembra que Asdod é da Síria? Asdod havia sido conquistada pelo pai dele, o rei Sargão, lembra? Que foi aqueles 3 anos que Isaías andou pelado.
Então Asdod, na verdade, o rei que dominava Asdod era um rei que estava sob ordem de quem? Da Assíria. Então ele deu para Filisteia essa terra. Isso que ele está falando, eu dei para Filisteia essa terra e quem está dominando agora essa terra é o rei que eu coloquei lá, em Asdod, porque eu conquistei Asdod. Então aqui ele diz, e a cidade de Pade eu dei para o rei lá de Ecrom, que ele também havia tomado, né? Para ele tomar conta lá da cidade de Pade. E Silibel eu dei para o rei da cidade de Gaza, tá? Outra cidade filisteia que ele também dominou. Então ele também colocou lá para ele dominar essa terra. E aqui diz, e assim tornei sua terra menor. Ele tá se exaltando, gente, é isso que ele vai fazer mesmo, é o normal que ele tem que fazer, né? Então ele tá falando, vocês estão falando que eu não quis tomar Jerusalém, mas olha quantas cidades eu tomei. Eu não tomei Jerusalém, mas eu tomei 45 cidades. Eu não tomei Jerusalém, mas eu tomei um monte de aldeias, né? A verdade é que eu não tomei Jerusalém, mas eu tornei o reino de Judá menor. Né? É isso que ele está querendo fazer aqui, né? Querendo se sentir, mas ele não conquistou Jerusalém. Então aqui diz, ao tributo anterior, sua doação anual, adicionei o pagamento de presentes em reconhecimento da minha soberania e o impus sobre eles. Aqui está falando, né, que ele impôs tributos para o reino de Judá. Ele pediu pagamento para que ele pagasse anualmente o tributo, porque o reino de Judá se submete a ele. É isso que ele está falando. Então aqui ele diz, quanto a ele, o rei Ezequias, o medo do meu brilho senhorial, ele diz, dominou ele ficou com muito medo de mim. E após a minha partida, quando eu decidi ir embora e voltar para a Síria, é o que ele diz, ele tinha as forças auxiliares e suas tropas de elite, que ele havia trazido para dentro para fortalecer a cidade de Jerusalém. Aí aqui diz, né, que ele decidiu ir embora para a Síria e que Ezequias estava com tanto medo dele, é isso que ele está querendo dizer, Ezequias estava com tanto medo de mim, que ele levou o exército, os mais fortes do exército, o povo mais forte, ele levou para dentro de Jerusalém, para proteger ele, de tanto medo que ele estava de mim, é isso que ele está falando. Então aqui ele diz, então, e isso ele está falando a verdade, então Ezequias me deu 30 talentos de ouro. E lembra que ele deu? É verdade isso, não é mentira. Ezequias deu, e a Bíblia diz isso. Só que aqui, né, nesse documento que ele escreveu, ele diz que também deu 800 talentos de prata, tá? A gente lembra que lá na Bíblia está dizendo 300 talentos de prata. Aqui, nesse documento que foi achado, está escrito 800 talentos de prata. Então, gente, eu não sei se Senaqueribe aumentou, exagerou, ou se a gente lembra, eu já falei sobre isso, né? Teve um momento na história que a gente já estudou e eu falei, era o profeta Eliseu e a Bíblia escreveu Elias, né? E Elias já tinha morrido, já tinha sido levado, né? Há muito tempo, né? E eu falei que isso era um erro de copista, tá? Então pode ter acontecido isso, tá? Então pode ter acontecido um erro de copista. A gente lembra, antigamente não era igual hoje, gente, que era tudo impresso, né? Como é que você copiava um livro? Era escrito. Você tinha que escrever, tá? Então, imagina, você pegava um documento ali bem antigo que não dava para enxergar direito, você se esforçava ao máximo para tentar reproduzir o que está escrito ali. Ou então, às vezes, você estava muito cansado reproduzindo e você errou, tá? Então, acontecia muito isso. Então, às vezes, tem alguns erros, mas é erro de copista, tá? Na Bíblia. Aí você compara com outro termo da Bíblia, você vai ver que você encontra o que é certo. Igual esse caso que eu falei de Elias e Eliseu, né? Lá tá escrito Elias. Em todas as traduções tá escrito Elias. Mas é um erro de copista, porque na verdade não tinha como ser Elias naquela época, tá? Então pode ter acontecido isso, tá? Pode ter acontecido que em vez de 300 era 800 e o copista escreveu errado. Tava meio apagado, ele achou que era só um 3 ali, era um 8. Pode ser, tá bom? Então, eu não sei. Mas tem lógica com o que aconteceu. Realmente aconteceu isso. Vocês lembram? Que Ezequias ficou com muito medo, realmente, de Senaqueribe, quando Senaqueribe chegou na cidade de Laquis. E ele mandou para ele, né? Ele primeiro falou, olha, eu sou seu servo. Desculpa, eu pequei em me rebelar contra você. Me fala o que você quer para você sair das minhas terras que eu te dou. Lembra? Então, Senaqueribe falou, eu quero então 30 talentos de prata, né? E eu quero
lá na Bíblia está escrito 300 talentos de ouro, né? Então a gente não sabe se é um erro de copista, se foi 800 que ele pediu, tá? Mas era uma quantia muito alta ao ponto, a gente lembra de Ezequias ter tirado do templo e tirado da porta do templo, né? E além do palácio, né? Então aqui, agora ele está se exaltando com isso, que realmente aconteceu. Não é mentira esse Senaqueribe, isso aconteceu. Mas ele tem que se exaltar, né? Porque ele fugiu, a gente vai ver que ele vai fugir. Então aqui ele diz, ó, eu também ganhei de Ezequias 30 talentos de ouro, gente. Eu também ganhei de Ezequias 800 talentos de prata, né? E foi peça boa, ele não me deu peça ruim, ele me deu das melhores peças, de ouro e de prata, né? E então ele também me mandou camas de marfim. A Bíblia não fala sobre isso, tá? Mas nesse achado aqui de Senaqueribe escreve isso. Então, Senaqueribe diz algumas coisas aqui que até a gente fica meio apavorado, assim, fica meio, meu Deus, mas foi isso que aconteceu. Mas, assim, o desespero que Ezequias estava, eu não duvido que ele tenha enviado isso também, gente, né? Apesar que a Bíblia, ela é muito clara, né? Ela relata tudo que ela tem que relatar, até as vergonhas, né? Igual a Bíblia relatou a vergonha de Ezequias, né? Porque Ezequias entregou coisa do templo, e Isaías, ele falando, confia em Deus, ele entregando os ouros do templo, né? Para Senaqueribe. Então, eu acredito que a Bíblia também diria, né? Por que a Bíblia não vai dizer que ele entregou todas essas outras coisas também, né? A Bíblia sempre relata com tanta precisão as coisas, né? E não esconde as vergonhas das pessoas que estão nela, né? Então, eu acredito que também relataria. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembra, Senaqueribe está querendo se exaltar. Senaqueribe está querendo se sentir, né? Então, Senaqueribe deve ter aumentado aí um pouquinho, tá bom? Então, Senaqueribe diz aqui que, Ezequias também me mandou camas de marfim, eu ganhei dele. Pode ser que essas outras coisas ele até pegou, né? Mas pode ser que ele tenha pego dessas cidades que ele entrou, ou sei lá, às vezes ele nem ganhou, mas tá colocando aqui, né, pra exaltar ele, né, pra não ficar feio pra ele, porque ele foi embora e não tomou Jerusalém, tá? Então, não dá pra gente saber, né? Mas eu prefiro acreditar na Bíblia, né? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Então, assim, diz, camas de marfim, nossa, de novo, acabou no Facebook, eu não sei o que tá acontecendo com esse Facebook, gente, só um instante, deixa eu colocar de novo aqui no Facebook pra fazer a live. Então, aqui agora diz assim, né? Diz assim, ele também me deu camas de marfim, também me deu poltronas de marfim, deu peles de elefante, deu marfim de elefante, deu ébano, deu bucho, deu todo tipo de tesouro valioso. Bem como Ezequias deu as suas próprias filhas para mim, deu as suas mulheres do palácio para mim, me mandou cantores e cantoras, todos foram trazidos para Nínive, a minha capital. O meu reino, o meu local, minha capital. Aqui a gente lembra que quem fez Nínive virar a capital da Síria foi Senaqueribe, né? Então aqui diz, a minha capital. E ele me mandou um mensageiro montado, né? Ele me enviou um mensageiro montado para me entregar esse pagamento todo e me fazer reverência, tá? Então a gente lembra que isso realmente aconteceu. A Bíblia diz que isso aconteceu, mas a Bíblia diz que o mensageiro foi enviado para onde? Para Laques, lembra? Ezequias mandou um mensageiro lá para Laques, Senaqueribe estava lá em Laques, ele falou o que é que Senaqueribe queria, tá? E então Ezequias enviou o ouro. A gente lembra que Ezequias tinha enviado o ouro, tá? A Bíblia não diz exatamente se Ezequias enviou o ouro para Laques ou se Ezequias enviou o ouro para Nínive, onde realmente era o palácio de Senaqueribe, tá? Como aquele homem estava em guerra, estava em campanha de guerra, pode ser realmente que o ouro tenha sido enviado para Nínive, porque o homem vai ficar na guerra com um monte de ouro, um monte de coisa, né? Então, provavelmente, realmente, ele deve ter exigido que o envio daquelas coisas fosse feito para Nínive, tá? Então, pode ter sido realmente isso que aconteceu. Mas aqui ele dá uma forçada, né? Ele fala que foi enviado mais coisa para ele. Qual que é o foco de Senaqueribe aqui? É falar, gente, eu desisti de Jerusalém, mas não é porque eu tô com medo de Ezequias. Pelo contrário, Ezequias é que tem medo de mim. Ezequias me reverencia. Olha o que Ezequias fez, morrendo de medo de mim. Ezequias é que tem medo de mim, não tem medo dele não, né? Então é nesse sentido, tá? Mas ele nunca mais ousou invadir Judá, né? Nem ele, nem a descendência dele. Ninguém mais quis invadir Judá. Então tem alguma coisa estranha aí, né? Ele quer se exaltar para justificar ele ter desistido, porque a verdade é que ele desistiu. Ele vai chegar lá em Jerusalém,
vai cercar Jerusalém, só que ele vai embora. Então, por que ele foi embora, né? Ele precisa justificar isso, tá bom? Então, agora a gente vai pro segundo livro de Reis, tá? Então, vamos pro segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 17 e 37, tá? Então, a gente lembra que aconteceu esse meio termo aí, né? Ezequias havia, né, quando Ezequias começou a perceber que o rei Senaqueribe estava invadindo ali as terras de Judá e começou a conquistar várias terras de Judá, a gente lembra que Ezequias mandou mensageiro, né, Ezequias ou os nobres da cidade ali, né, talvez nem obedecendo a Ezequias, talvez os nobres ali, enviaram mensageiros lá para o Egito, para pedir ajuda do Egito, a gente lembra, tá? Então, vendo que Senaqueribe estava avançando e o Egito nada de mandar ajuda, Ezequias foi foi lá se submeter, a gente lembra, a Senaqueribe e falou, o que você quer para que eu te dê para você sair das minhas terras, né? Aí Senaqueribe falou, eu quero isso, isso e isso, e ele deu. A gente lembra que Ezequias deu o que Senaqueribe havia pedido. E então, Senaqueribe não saiu das terras. Né? Foi um blefe ali de Senaqueribe, ele recebeu o prêmio, o tesouro e não foi embora, tá? Então agora a gente vai voltar para esse ponto da história, onde Senaqueribe está lá em Laques, Ezequias está lá em Jerusalém preso com medo, né? Mas já está crendo em Deus, tá? A gente lembra que Miqueias já pregou, o povo já se converteu, o povo já se arrependeu, o povo agora crê, beleza? Então lá em Jerusalém o povo está crendo, o povo acredita que Deus pode fazer um impossível ali e eles serem salvos, né? Era algo impossível de se ver, tá? Então, lá em Laques, lá no sul, lá em Laques, quem é que tá? Senaqueribe. Senaqueribe já recebeu o ouro e desistiu. Eu quero Jerusalém. Não vou embora das suas terras não, tá? É nesse momento da história que a gente volta agora. Então, aqui diz no versículo 17. De Laques, o rei da Assíria mandou ao rei Ezequias em Jerusalém o comandante do exército. Tá? Então agora Ezequias, Senaqueribe manda o comandante do exército da Assíria com um forte contingente de homens ir lá para Jerusalém. Senaqueribe, ele próprio não foi ainda, mas ele mandou o exército para lá com o comandante. Então diz que o exército foi para lá com o comandante e chegou em Jerusalém, né? Aí diz que quando eles chegaram ali em Jerusalém, eles pararam num ponto específico. E eu vou explicar porque eles pararam nesse ponto específico, tá? A Bíblia não tá falando isso à toa, né? Tem uma explicação aqui, estratégica deles estarem nesse ponto. Aí diz assim, eles subiram lá, foram lá para Jerusalém, né? A gente lembra que estão no sul, então eles vão para cima, vão lá para Jerusalém. Então diz que quando eles chegam lá, eles ficam parados perto do aqueduto, do reservatório superior, que está no caminho do campo do pisoeiro. E lá eles mandam chamar o rei para conversar. Gente, isso já era uma ameaça. O que acontece? Onde é que eles pararam? Eles pararam num lugar ali que era uma ameaça estratégica porque era uma fonte de abastecimento hídrico de Jerusalém. Eles pararam na fonte, no lugar onde se abastece Jerusalém. Olha como eles já estão fazendo uma pressão psicológica aqui. Né? Olha, pensa bem, né? Vê bem a estratégia da Síria. Eles eram nesse nível, né? Então, o que acontece? Jerusalém, a água que entrava em Jerusalém, o abastecimento de água de Jerusalém dependia desse lugar onde eles estão. Então, se eles cortassem esse lugar de água onde eles estão, não ia chegar mais água em Jerusalém. Era essa a mensagem que eles estão dando. A gente tá aqui, ó, nesse lugar onde é fonte de abastecimento de água para vocês. E a gente tá dando a oportunidade de vocês se entregarem. Se vocês não se entregarem, vocês já sabem. A gente vai cortar a água de vocês. É isso que eles estão fazendo, gente. Olha a pressão psicológica que eles estão fazendo, tá? Então, no versículo 18, diz que eles pararam nesse lugar estratégico e mandaram chamar o rei. Então, no versículo 18, diz que foi ao encontro deles, né, 3 homens importantes do reino. Mas é lógico que o rei não foi, né, gente? Vai que o rei é morto ali, né? Não, o rei tem que ficar protegido. Então, foram 3 homens importantes, tá? Do reino de Judá. Quem? Eliaquim, o filho de Elquias. Foi Sebna, o secretário, e o escriba, Joá, tá? O filho de Asaf. Então, os 3 foram lá para negociar com a Assíria, no aqueduto.
no lugar de abastecimento de água ali de Jerusalém. Aí no versículo 19, então, o comandante da Assíria, né? A gente observa que esse lugar que eles estão, tá? Era um lugar que dava para se ouvir da muralha. Então eles estavam muito perto da muralha ali de Jerusalém, tá? De um canto, de um local da muralha ali. Eles estavam muito perto. Porque a gente vai ver que o pessoal da muralha vai ouvir, tá? Então aqui no versículo 19 diz que o comandante da Síria chegou e começou a falar assim para os 3 que estavam lá. Ó, é o seguinte, diz aí para Ezequias, né? Fala aí pro grande rei, né? De vocês, né? Não, diz aí para Ezequias, né? Que assim fala o grande rei. Eles já chegam, gente, com uma pressão. O objetivo agora não é fazer guerra, tá? A gente vai ver que qual é o intuito de Senaqueribe de ter enviado todo esse povo. É uma pressão psicológica. Então, ele vai fazer uma pressão psicológica nesse povo de Judá agora, uma pressão emocional, tá? E ele vai tentar depreciar o povo, para o povo começar a duvidar. Ai, será que a gente é bom mesmo? Ai, será que dá mesmo? Ai, eu acho que eu não consigo. Ai, é melhor a gente se render. É nesse sentido. Eles vão fazer o povo, a intenção deles é fazer o povo duvidar de si mesmo e do Deus deles, tá? É esse intuito de Senaqueribe. Ele não quer usar a espada, ele não quer fazer guerra, ele quer que eles se rendam. Como? Pela pressão. Pela pressão psicológica, pela pressão emocional. É isso que ele vai fazer com esse povo agora, tá? Então agora ele já chega desse jeito. Olha, é o seguinte, chega lá em Jerusalém, lá fora, na muralha, no lugar onde tem um abastecimento de água para Jerusalém. Ele chega ao seguinte, diz aí para Ezequias, né? Olha o jeito que ele chega, né? Ele não fala, diga aí pro rei Ezequias. Ele fala, diga para Ezequias. No sinal de Ezequias não é ninguém, tá? É nesse sentido mesmo. Ele fala assim, ó, diz aí para Ezequias, né? Esse Zé Ninguém, nesse sentido, diz aí para Ezequias que o grande rei da Síria. Você já começa a ver uma pressão aí psicológica, tá vendo? Então, o povo que tá na muralha já tá ouvindo. Os 3 estão recebendo essa mensagem. Que mensagem, né? Tá vindo na cabeça deles. Ai, Ezequias não é ninguém. Mas o rei da Síria, que é um grande rei. E caramba, eu vou confiar em quem? Vou acreditar em quem? No que quem fala? Em Ezequias, que não é ninguém? Ou no rei da Síria, que é o grande rei? Tá? Então você vê que há um jogo mental, né? A Síria fazia isso, um jogo mental. E é isso que eles estão fazendo aqui. Ó, é o seguinte, diz aí para Ezequias, né? Esse Zé Ninguém aí, não fala nem rei. Diz aí para Ezequias que agora quem tá falando é o grande rei. Assim diz o grande rei da Síria. Ezequias, em quem é que você tá se garantindo para você tá aí com as portas fechadas? Para você tá resistindo a mim. É isso que ele fala. Então, no versículo 20, diz assim, pensas que palavras vãs representam conselho e valentia para guerrear? Você acha que as suas palavras vão me dar medo? Ezequias. Provavelmente, Ezequias deve ter dado alguma mensagem, tá? Porque aqui não fala. Mas pelo linguajar aqui, parece que a Síria, o rei da Síria, recebeu alguma mensagem onde, pela mensagem, Ezequias está dizendo que ele não tem medo. Essa é a impressão que dá. Porque assim, o que o rei da Síria está falando? Ah, você acha que eu tenho medo das suas palavras inúteis, Ezequias? Você acha que as suas palavras inúteis vão mostrar para mim que você é valente para a guerra? Vai nada. Então, você vê que houve alguma mensagem que a Bíblia não está falando, tá? Então, a última informação que a gente tinha aqui da Bíblia era o quê? Que Ezequias mandou o ouro e a prata para Senaqueribe. E que Senaqueribe mudou de ideia e falou, eu aceito a prata e o ouro, mas eu vou invadir do mesmo jeito, tá? Então, provavelmente, o que aconteceu? Senaqueribe deve ter dado essa mensagem para Ezequias. Senaqueribe deve ter falado, ó, eu peguei teu ouro, eu peguei tua prata, porque você é bobo, mas eu vou invadir do mesmo jeito Jerusalém. Mudei de ideia, não. E então, Ezequias deve ter mandado uma resposta pós-pregação de Miqueias. Então, Ezequias mandou uma resposta, falando, tá bom, então vem, porque a gente não vai se render, não. A gente vai resistir, vai lutar contra você. A impressão que dá quando o rei da Síria fala aqui é que Ezequias mandou uma carta para ele, onde ele usou palavras de resistência e palavras, né, para dizer que ele é valente,
que ele não tem medo, não. É essa a impressão que dá, que Ezequias fez isso. Mas a Bíblia não diz. Mas tá implicitamente dizendo isso aqui, tá? E então, agora o rei da Síria chega por meio do seu comandante e fala, ó, Ezequias, você tá confiando no quê? Você tá se garantindo no quê? Para você vir com essas suas palavras inúteis aí. Você acha que essas suas palavras inúteis garantem para mim que você é valente de guerra? É nada. Então aqui ele continua no versículo 20. Então, em quem é que você está pondo tua confiança para você estar se revoltado desse jeito contra mim? Para você não estar se rendendo? Está confiando em quem? Então aqui no versículo 21, o comandante da Síria, né, fala: você está confiando por acaso no Egito? É no Egito que você está se garantindo? Por isso você me mandou aquela carta lá, se achando com essas palavras aí de conselho que é melhor eu ir embora, né? Porque a impressão que dá é essa, que Ezequias falou assim, ó, rei da Síria, né? Ó, Senaqueribe, é melhor você ir embora. Eu não quero lutar não contra você, mas é melhor você ir embora. Mas se você quiser lutar, eu vou lutar e eu vou vencer. Essa é a impressão que dá, né? E a Síria recebeu essa mensagem e falou, tá doido, Ezequias? Você tá louco? Então, ele chega lá agora para Ezequias, o comandante fala, olha, você está se apoiando em quem para vir com uma carta dessa? Você está se apoiando em quem para achar que pode se revoltar contra a Síria? Por acaso você está confiando no Egito, é isso? Você está se achando porque você vai pedir ajuda para o Egito, você está achando que o Egito vai vir te ajudar, é isso? Então, aqui no versículo 21 ele diz, mas eu digo para você que o Egito é como um caniço quebrado, que penetra e fura a mão de quem nele se apoia. Pois ele não passa disso, o faraó do Egito, para todos os que nele confiam. Aqui ele está falando, ó, mas eu digo para você, se você está se garantindo em não se render para Senaqueribe no Egito, se essa é a sua confiança, tira essa confiança de você agora e se rende. Porque eu digo que o Egito trai todo mundo que confia nele. É isso que Senaqueribe está falando, por meio do comandante. Eu digo que o Egito trai todo mundo que confia nele. É como aquele pau que você vai pegar, aí você vai segurar o pau para fazer alguma coisa e você é espetado pelo pau. Aí você vai e entra um pedaço aqui do pau no seu dedo e depois você fica ali tentando tirar. É isso que ele tá falando, que o Egito é tipo isso. Você vai lá se apoiar nele e na verdade você vai sair machucado. Você tá se apoiando no Egito? Então aqui no versículo 22 ele diz, né? Ou então você vai me dizer agora que você tá se apoiando em Deus. Você vai me dizer que você está se apoiando no Deus de vocês, é isso? Então aqui o rei da Síria fala por meio do comandante dele. Mas não foi dele que Ezequias destruiu os lugares altos? Mas não foi desse Deus que Ezequias mandou destruir todos os altares? Não foi desse Deus que Ezequias destruiu todos os altares e mandou Judá e Jerusalém ir adorar diante só de um altar? Dizendo que o povo só pode se prostrar diante do altar? O que acontece, né? Ezequias fez isso mesmo. O que acontece? Aqui, Jerusalém tinha vários altares espalhados pela cidade, que a gente lembra que Isaías vinha falando, Miqueias vinha falando. Gente, se voltem ao Deus de vocês, parem de fazer igual Samaria fazia, se voltem, Deus já escolheu o lugar onde ele deve ser adorado, é lá em Jerusalém, no templo, é ali que ele deve ser adorado. Então adorem ele lá no templo que Salomão ergueu, não sei o que, é isso que Isaías falava, lembra? Miqueias e Isaías falando isso. Então Ezequias fez isso, tá? Então o que Ezequias fez? Ezequias começou a quebrar todos os altares que existiam em Jerusalém, tá? Inclusive os altares de Deus, todos os altares pagãos e os altares de Deus, que haviam sido levantados para Deus também. Ele quebrou todos e reuniu o povo e falou, gente, agora vocês devem adorar somente aqui, no templo, e mais nenhum lugar. É isso que Ezequias fez, tá? E é isso que Senaqueribe está falando que Ezequias fez. Realmente Ezequias fez isso. Mas, na visão da Assíria, isso não agradaria a Deus. Tá? Então, para Senaqueribe, o que ele entendeu? Vocês estão se apoiando num Deus que está revoltado com vocês. Vocês acham que Deus vai ajudar vocês, sendo que você destruiu os altares que vocês tinham levantado para ele pela cidade inteira? Não. Ele não gosta disso. Você está falando que é só um altar que ele pode ser adorado? Ele é um Deus tão pequeno que só pode ser adorado em um altar? Não. Ele pode ser adorado em vários. Deus não está gostando disso, não. É nesse sentido que Senaqueribe está falando. Senaqueribe, na visão do pagão, na visão deles, né? Eles achavam que Deus não se agradou disso.
que Ezequias fez, por ter destruído todos os outros altares e ter deixado somente o templo. Ele acha que Deus não gostou disso, não. E é isso que ele está falando. Deus está revoltado com você e você está se apoiando nele. Então, no versículo 23, ele diz: pois bem, aceita um desafio do meu senhor, o rei da Síria, e eu vou te dar 2.000 cavalos, se você puder encontrar cavaleiros para montar eles. Outra pressão psicológica. Outro trabalho de mente que ele está dando aqui. Ele está começando, né, a falar que eles são fracos. Ele está dizendo assim: tá bom, vocês acham que vocês podem contra a Síria? Vocês acham que vocês podem contra o exército da Síria? Eu vou te lançar um desafio agora, Ezequias. Para os 3 que estavam lá, né, representando Ezequias. Vou lançar um desafio para você agora. O rei da Síria aceita dar 2.000 cavalos para vocês, se vocês tiverem 2.000 homens para montar esses cavalos. Ele está humilhando aqui totalmente Judá, porque Judá não tinha 2.000 cavaleiros. Judá não tinha 2.000 pessoas que soubessem montar um cavalo de guerra. Judá não tinha. E eles sabiam disso. E é isso que ele está fazendo. Lembra o que eu falei no início da aula de hoje? Tem gente escutando nas muralhas. E ele está colocando toda a confiança deles de que eles vão vencer na guerra abaixo. Ele está falando: vocês estão se apoiando no quê? Vocês não têm, nem se a gente desse 2.000 cavalos para vocês, vocês não saberiam montar. E vocês estão achando que vão vencer a gente? A gente tem carros de guerra, tem cavaleiros de guerra, a gente tem torre, a gente tem de tudo. E vocês acham que vocês vão vencer a gente? É nesse sentido que ele está falando, tá? Então, no versículo 24, o comandante continua falando ali com os 3 mensageiros de Ezequias, né? Como então vocês vão conseguir repelir o menor do nosso exército? Como vocês acham que vocês vão vencer o menor do nosso exército da Síria? Então aqui ele já fala: mas tu confiaste no Egito para ganhar carros e cavaleiros. Ele tem certeza que a confiança de Ezequias está no Egito. Ele tem certeza disso, que Ezequias está confiando no Egito. Ele fala: mas você está se garantindo nos carros e nos cavaleiros lá do Egito, porque vocês não sabem. Vocês não sabem pilotar carro de guerra. Vocês não sabem montar cavalo de guerra. Vocês não sabem nem pegar numa espada. Então vocês estão se garantindo em quem? No Deus que você deve ter irado? Não, vocês devem estar se garantindo no Egito. Vocês devem estar achando que o Egito vai vir aqui com o carro dele, com o cavalo dele, para lutar por vocês, né? Então, no versículo 25 diz: então, foi porventura sem o consentimento de Deus que eu ataquei vocês? Não foi Deus que me deu ordem para destruir vocês? Gente, olha só como eles estão trabalhando psicologicamente com esse povo. Agora eles estão começando a dizer que Deus não está com Jerusalém, Deus está com a Síria. Só que aí tem um problema muito grande nisso, porque Deus um dia disse isso. Deus já usou Isaías para falar isso. Deus já falou: a partir de agora eu vou usar a Síria para castigar Jerusalém. Deus disse isso por meio da boca de Isaías. Mas agora, recentemente, Deus falou: não, eu vou livrar vocês. Vocês forem comigo, eu livro vocês, né? Mas o problema é que um dia Deus falou isso. E imagina o povo lá na muralha ouvindo isso. Até os 3 ouvindo isso. Porque realmente eles sabem que a Síria foi escolhida por Deus para castigar eles. Imagina a confusão mental que eles estão ali. O abalo espiritual que eles estão. Pensando: mas é verdade. Será que Deus não está com ele? E a gente está achando que Deus está com a gente? Deus deve estar do lado dele, mandando ele vir destruir a gente, né? Olha o abalo que esse homem está fazendo, né? Nesse povo. É nesse sentido. Aí no versículo 26 diz: Eliaquim, Sebna e Joá então falaram assim para o comandante da Síria: por favor, olha o jeito que eles falam. Por favor, eu peço que você fale com a gente em aramaico, porque a gente entende aramaico. Não fala com a gente em judaico, não. Não fala com a gente em hebraico, não. Porque as pessoas que estão aqui nas muralhas, estão perto do muro, estão ouvindo. Então, fala só em aramaico, porque só a gente entende.
É isso que eles estão falando, né? Sebna, Eliakim e Joá estão falando isso. Fala em aramaico porque só a gente entende. Em hebraico, o povo que está lá dentro da cidade está entendendo o que vocês estão falando. E a gente não quer que eles entendam. Fala só com a gente, porque a gente vai dar a mensagem para o rei. Então, olha o que o comandante da Assíria responde. Ah, por acaso você acha que eu vim aqui para falar com vocês e com o rei de vocês? É isso que vocês acham? Eu não. Eu vim aqui a falar com esse povo que está me escutando. Eu vim falar com esse povo que está aí dentro dessas muralhas, porque quem é que vai ficar sem comida é eles. Quem que vai ter que comer o próprio excremento, né, as próprias fezes, são eles, porque não vão ter o que comer. Quem vai ter que beber a própria urina, porque não vai ter o que beber, são eles. E vocês três também. É isso que o comandante fala. E eles escutando tudo isso, gente. Imagina. E realmente era um abalo, assim, né, era uma pressão. A fé desse povo estava sendo testada. Era o que os olhos deles viam contra o impossível, porque o olho deles via que estava tudo perdido. Os caras estavam ali, no lugar que fechava o abastecimento de água de Israel. O cara apontando todas as fraquezas de Jerusalém. Então, era uma prova de fé extraordinária, deles serem obrigados a ver o impossível acontecer, né? E sendo que o cara estava apontando tudo de ruim, tudo que era lógico acontecer, né? Então ele diz isso. Então no versículo 28 diz que o comandante, neste momento, ele ficou de pé, porque a impressão que eu tenho é o quê? Que o comandante deve ter ido com aquelas cadeiras reais. Aquelas cadeiras chicosas, sabe? Que você ia para os lugares com aquela cadeira. Ele deve ter ido com isso, porque falou que ele estava conversando até agora sentado na cadeira. Pra quê? Pra se exaltar, entendeu? Sentado num troninho, numa cadeirinha ali, e falando com eles ali na cadeira. Porque eles se exaltavam muito, né, a Síria. Então agora, quando eles falaram que não querem que o povo da muralha escute, que não quer que o povo lá dentro da cidade escute, o que foi que ele fez? Levantou da cadeirinha dele, ficou em pé e começou a falar assim, ó. Gritando pro povo da muralha, entendeu? É isso que ele faz. Ele levanta da cadeira e começa, não sei o que, pro povo da muralha ouvir. Então ele diz assim, né? Gritando em voz alta, falando em hebraico. Ele diz, escutem a palavra do grande rei, que é o rei da Síria. E assim é que o rei está falando com vocês, ele falando com o povo lá de dentro. Não se deixe enganar por Ezequias. Você vê que ele não chama Ezequias de rei? Ele não chama. Ele fala, não se deixem enganar por Ezequias não, tá? Gente, eu tô usando a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a mais parecida com o original, tá? Às vezes, dependendo da tradução, vão colocar rei Ezequias, mas é pelo contexto de quem tá traduzindo. Mas se você for levar o pé da letra, o que tá escrito realmente no original, é desse jeito que ele tá falando aqui que eu tô lendo. É realmente no jeito de falar que Ezequias não é ninguém, tá? Por isso que é tão importante, né? Esse original aqui pra gente entender o que tá acontecendo. Aí no versículo 29, eles falam pro pessoal do muro, né? O pessoal que tá lá dentro. Não deixa Ezequias enganar vocês não, viu? Porque ele não vai poder livrar vocês não, da mão da Assíria. Então aqui no versículo 30 ele diz que Ezequias não alimente a confiança, vossa confiança em Deus. E fique dizendo, Deus vai salvar vocês. Vocês não vão cair pela mão da Síria, porque Deus vai salvar vocês. Não fiquem acreditando nisso, não. Não fiquem acreditando nisso, não, que Deus vai salvar vocês. Porque Deus está aí com a gente. Deus que mandou a gente vir destruir vocês. Fiquem se acreditando no que Ezequias fala, né? Ele fala desse jeito. Então, aqui no versículo 31, o comandante fala, não deem ouvidos a Ezequias, não. Porque o rei da Assíria, você vê que ele fala bem, né? Aquele contraste, né? Ezequias, o rei da Assíria, tá? Já aquela coisa psicológica, né? Aquela mensagem subconsciente, né? Aquela mensagem que tá vindo ali por detrás, que você não tá percebendo, mas tá vindo uma mensagem. É nesse sentido, gente. Olha a pressão que eles faziam, né? Então aqui diz, é o seguinte, não dê ouvido para Ezequias, não. Ele falando lá com o povo do muro. Não tá nem ligando mais pros três, ele falando com o povo do muro. Não dê ouvidos para Ezequias, não, né? Porque o rei da Síria está dizendo o seguinte, façam as pazes com ele, com o rei da Síria. Se rendam ao rei da Síria.
E se vocês fizerem isso, o rei da Síria promete que vocês vão poder continuar comendo do fruto da terra de vocês. Vocês vão continuar comendo da vinha de vocês, da figueira de vocês, vocês vão continuar bebendo água de vocês, vocês não vão precisar comer o excremento de vocês, as fezes de vocês, nem beber a urina de vocês. O rei da Síria garante isso, mas se rendam a ele. Não ouçam Ezequias, não. Não fiquem obedecendo a Ezequias, não. Aí no versículo 32, então, diz: até que eu venha para vos transportar para uma terra como a vossa, terra que produz trigo e vinho, terra de pão e de videiras, terra de azeite e de mel, para que vocês possam viver e não morrer. Mas se vocês derem ouvidos a Ezequias, que está iludindo vocês, viu, gente? E vocês acreditarem no que ele diz, porque ele fica dizendo aí que Deus vai salvar vocês, né? Aí sim vocês vão morrer. Então você vê aqui que ele deixa muito claro, né, que eles vão poder ficar tranquilos, vão poder ficar bem na terra deles, comer da comida deles, da terra deles, até que a Assíria venha e transporte eles para uma outra terra que eles vão viver. Eu já falei sobre isso com vocês, né? Uma das estratégias da Assíria, quando eles conquistavam uma nação, era dividir a nação. Foi o que eu falei. Uma nação dividida não é uma nação forte. E essa era a ideia deles, a estratégia deles. Então, eles conquistavam, igual aconteceu com Samaria, né? Eles conquistavam um povo, mandava um pedaço para cada lugar, tá? E eles misturavam esse povo com outros povos. E eles instituíam, né? Eles obrigavam esse povo a adorar o Deus deles, a esquecer da própria cultura e das próprias religiões, tá? Então, por exemplo, esse povo, eles tinham o sábado, né? Quando a Síria pegava a nação, eles já obrigavam esse povo a trabalhar no sábado, tá? Até que eles façam uma lavagem cerebral em você, que você esquece o que era a sua cultura, tá? Eles tinham esse costume de forçar você a fazer coisas que não é a sua cultura, até que você se perde e esquece qual era a sua cultura. Ele força você a seguir rituais religiosos que não eram seus, até você esquecer quem era o seu Deus, tá? Era isso que eles faziam, a Síria fazia. E era esse o intuito deles aqui, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, eles garantiam que você ia ficar numa terra parecida com a sua. Então, você se rendia e se alegrava. É uma terra parecida com a minha. Essa nação é tão parecida com a minha. Esse lugarzinho, né, é parecido com o meu. E é isso que ele tá falando aqui, tá? Então, eu vou deixar vocês numa terra parecida com a de vocês. Mas não é igual. É parecida. É bem aquela estratégia de Satanás, né? Ele dá algo parecido com o que Deus deu pra gente, com o que Deus quer pra gente, né? Mas não é igual. O de Deus é melhor. E era o que acontecia aqui. Essa terra que eles estavam é a terra que Deus deu para eles, é a terra deles. Eles iriam para uma terra que não é deles. Eles iam estar de favor em algum lugar e que eles podiam ser expulsos a qualquer momento. Não é deles. Aqui é deles. Eles estavam numa terra que Deus protegia eles. Lá não, é outra terra, né? E tinha essa questão, que é o que Satanás faz, né? Enganar. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Parece a mesma coisa, mas não é. E é isso que ele estava fazendo aqui, né? Então aqui não fica se iludindo aí, não achando que Deus vai salvar vocês. Então no versículo 33, o comandante diz: por acaso os deuses das outras nações livraram elas da mão da gente? E por que o Deus de vocês vai livrar vocês agora? É isso que ele está falando. Então no versículo 34, ele diz: onde é que estão agora os deuses de Ramate e os deuses de Arpade? São cidades sírias. É Síria com S, tá? Ele está dizendo, onde está agora o Deus da Síria? O Deus de Damasco, o Deus da Síria. Onde está agora? Eu conquistei eles. Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Reina, de Iva, né? Os deuses da Mesopotâmia ali, Babilônia, né? Ur, né? Esses lugares ali da Babilônia. Onde estão esses deuses? Eu conquistei essas terras. Onde estão os deuses da terra de Samaria, o teu vizinho aqui em cima? Eu conquistei Samaria. Por acaso esses deuses conseguiram livrar a terra deles das minhas mãos? E se acha que o Deus de vocês vai livrar vocês agora das minhas mãos? Então no versículo 35, ele continua falando para o povo na muralha. Dentre todos os deuses das nações
Qual foi o Deus que livrou a sua terra das minhas mãos? E por que agora vocês acham que o Deus de vocês vai salvar Jerusalém? Então, no versículo 36 diz que neste momento eles ficaram em silêncio ouvindo. E não responderam nada. Não falaram nada para o comandante. Porque Ezequias havia dado a ordem de que não era para eles responderem nada. Era só para ouvir. Então, no versículo 37 diz que Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o escriba Joá, filho de Asaf, foram lá levar a mensagem para Ezequias. Então, diz que eles chegaram lá na frente de Ezequias com a roupa rasgada e falaram tudo que o comandante falou. A gente lembra, que quando rasgava a roupa assim, era um sinal de profunda tristeza, profunda lamentação. E eles estão morrendo de medo, gente. E é esse nível mesmo, é impossível, tá? Pela visão humana, é impossível Jerusalém. Não é o reino inteiro de Judá, é só Jerusalém. É só Jerusalém. É impossível Jerusalém resistir ao império inteiro da Síria. É impossível. A Síria sendo o que ela era. Era impossível eles resistirem. Era impossível. E eles sabiam disso. E extraordinário. A gente vai ver o que vai acontecer aí. Glória a Deus. O extraordinário vai acontecer, O impossível vai acontecer, Que é Deus, Glória a Deus, amém. Então, gente, a gente termina a nossa aula aqui agora, tá? Glória a Deus, amém. Amém, amém, amém. Quinta-feira a gente vai falar mais aí para entender o que vai acontecer agora, A mensagem chegou a Ezequias. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ver na quinta-feira, tá bom? O que vai acontecer aí, os próximos capítulos. Glória a Deus, amém, amém, gente. Glória a Deus. Deixa eu desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, amém? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Maria Oliveira, Francisco, Daniel, Ana Paula, Luciene. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu desconectar aqui o Facebook e Instagram. Amém, Francisco. Deus te abençoe, viu? Não tem nenhuma dúvida. A Ana Paula também falou que não tem nenhuma dúvida. Amém, Ana Paula.